Já no tópico de número 2, nós temos aí o título, a inspiração divina e os autores da Bíblia. No ponto 1, a inspiração dos autores. Vamos entender de que forma os autores bíblicos eles foram inspirados. Na inspiração plenária e verbal que nós comentamos já no tópico 1, a orientação do Espírito ela estendia-se até as próprias palavras que o escritor selecionava para expressar os seus pensamentos. O Espírito Santo ele não ditava as palavras, mas ele guiava o escritor para que ele livremente escolhesse as palavras que realmente expressassem a mensagem de Deus. Vamos dar um exemplo simples. Por exemplo, o escritor ele poderia ter escolhido na redação do texto casa ou construção. Ele era livre, segundo a sua preferência. Mas ele não poderia ter escolhido uma outra palavra como campo, pois isso teria mudado o conteúdo da mensagem. Nenhuma profecia bíblica, conforme nós vemos em 2 Pedro 1:21, jamais foi dada simplesmente porque um homem desejou profetizar, ou seja, não foi dada por vontade humana. A profecia na Escritura foi dada unicamente por Deus, através dos homens que falaram debaixo da unção e da autoridade do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Foi ele, o Espírito Santo, o agente ativo e revelador, que trabalhou interiormente nos profetas do Antigo Testamento e por meio da sua vida e das circunstâncias que eles viviam, foi assim que eles profetizaram. Este é um versículo fundamental para a doutrina da Escritura. Ele indica que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que homens falaram as palavras de Deus, usando sua própria personalidade, conhecimento, experiência, vocabulário e estilo. 2 Pedro 1:21 vai dizer, foram movidos. Esse movido sugere a inspiração da Escritura. O Espírito Santo foi um agente ativo e revelador, trabalhando interiormente nos profetas do Antigo Testamento, e por meio de sua vida e de circunstâncias da qual eles viviam, eles profetizaram. Este é um versículo fundamental para a doutrina da Escritura, pois ele indica que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que homens falaram as palavras de Deus usando sua própria personalidade, seu conhecimento, sua experiência, seu vocabulário e também o seu estilo. Diz o texto que eles foram movidos. Essa palavra movido sugere que a inspiração da Escritura foi invisível, mas dirigida pelo Espírito Santo, embora sem substituir a personalidade dos autores humanos de forma alguma. Assim, a Escritura, na sua totalidade, é a palavra de Deus, mesmo estando registrada nas palavras de seres humanos. O modo exato pela qual isto foi realizado permanece um mistério, ainda foge na sua inteireza da nossa compreensão. No ponto 2, nós temos as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas comuns, inclinadas às mesmas paixões e falhas que nós, como diz Tiago 5,17. Portanto, não existia neles nenhuma superioridade em relação aos outros homens. Podemos citar como exemplo o rei Davi, a quem é atribuído a autoria de 74 dos salmos, cerca da metade dos salmos da Bíblia. Este homem, usado por Deus, ele cometeu adultério com Batseba. Ele maquinou e ordenou o assassinato do marido dela, o chamado capitão Urias, segundo Samuel 11:3-15. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Não importa a situação de Davi, o que importa é que ele foi inspirado por Deus para escrever as Escrituras. No registro das Escrituras, os autores humanos escreveram com tal liberdade a ponto de deixar evidências de suas características humanas, das suas características pessoais. Estes autores inspirados, enquanto eles estavam na tarefa de escrever, não lhes foi permitido agir à parte ou ao contrário da mente precisa de Deus, de quem eles, nosso Deus, eles escreveram a palavra. Eles foram literalmente movidos pelo Espírito Santo. O ponto 3 vai nos dizer os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor da Bíblia ele fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1 e 2 Samuel, os livros históricos, poesia, como Salmos, usar provérbios, como o próprio livro de Provérbios, e etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas,
Juízes 14:14, Ezequiel 17:2, também fizeram uso de alegorias, Gálatas 4:22 ao 24, Hebreus 9:9, de hipérbole, João 21:25, de metáforas e símiles, Zacarias 2:8, Tiago 3, verso 3 ao 5. Alguns deles utilizaram vocabulário simples ou mais rebuscado, dependendo aí do grau de instrução do seu autor, segundo Pedro 3:15 e 16. O emprego dos recursos literários, eles evidenciam a cultura do escritor, mas em hipótese alguma eles invalidam a inspiração da palavra de Deus. Provérbios 2:6, Tiago 1:17. Dentre os gêneros literários, a narrativa é a forma dominante na Bíblia. Estima-se que mais de 40% do Antigo Testamento é composto da narrativa. Vou dar alguns exemplos aí: Gênesis, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Daniel, Jonas e Ageu. Já no Novo Testamento, a parcela dos evangelhos e grande parte do livro de Atos também são narrativas. Essas narrativas registram as histórias tal qual elas ocorreram, com o propósito de mostrar Deus agindo nas obras criadas e entre o seu povo. Apesar da Bíblia alegar ser a palavra de Deus, ela diz que é a palavra de Deus, ela também é as palavras de seres humanos, pois ela afirma ser a comunicação de Deus às pessoas, na sua linguagem e expressões. Deus falou a nós através da nossa linguagem, por isso utilizou escritores humanos. Todos os livros da Bíblia foram composições de escritores humanos. Nós não falamos a linguagem de animais, por isso Deus teve que usar humanos para falar no linguajar que fosse compreensível a nós. A Bíblia, ela manifesta estilos literários diferentes, desde Lamentações, a poesia de Isaías, desde a gramática simples de João até o grego complexo de Hebreus. A escolha de metáforas, elas demonstram que autores diferentes usaram o próprio contexto histórico e seus interesses no seu dia a dia. Tiago se interessava pela natureza. Jesus usa metáforas urbanas e Oséias usou o cotidiano da vida rural, a vida do campo. A Bíblia, ela manifesta perspectivas e emoções humanas. Davi falou no Salmo 23 do ponto de vista de um pastor. O Senhor é o meu pastor. O livro dos Reis foi escrito de um ponto de vista profético e Crônicas do ponto de vista sacerdotal. Atos manifestam um interesse histórico e, segundo Timóteo, o coração de um pastor. Paulo expressou tristeza pelos israelitas que rejeitaram a Deus. Romanos 9:22. A emoção do autor estava sob a direção do Espírito Santo. A Bíblia revela padrões e processos de pensamentos humanos, incluindo a razão, Romanos, e também a memória, 1 Coríntios 1:14 ao 16. Os autores da Bíblia usaram recursos humanos para obterem muitas informações, incluindo pesquisa histórica, no caso de Lucas, capítulo 1, verso 1 ao 4, e obras não canônicas, Josué 10:13, Atos 17:28, 1 Coríntios 15:33, Tito 1:12, Judas 9 e 14. Existe uma diferença marcante de vocabulário, de estilo de um escritor para outro. Isso é lógico. Compare-se as poderosas expressões literárias de Isaías com os tons labulentos de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Vamos comparar a construção literária de sua complexidade dos temas de Hebreus com o estilo simples de João. Façamos aí facilmente a diferença da linguagem técnica de Lucas, o médico amado, da linguagem de Tiago, formado de imagens pastorais. A Bíblia faz uso de documentos não bíblicos, como o livro de Jassar, Josué 10:13, 2 Samuel 1:18, o livro de Enoque, Judas 14, e até o poeta Epimênides, Atos 17:28. No ponto de número 4, nós vamos ter aí a linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados, eles usaram a linguagem comum e popular. Nós podemos utilizar o exemplo da expressão do sol que se põe e do sol que se nasce. Isso parece uma contradição, pois os dados científicos comprovam que o sol está literalmente parado. Mas na batalha contra os amorreus, a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Josué 10:13. Na batalha dos israelitas contra Amaleque, Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés até que o sol se pôs. Êxodo 17:12.
Ao descrever a herança dos Rubenítas, Josué ele fez menção à nascente do sol, Josué 1,15. E na batalha contra os amorreus, ele registrou, como dissemos, que o sol ele se deteve, ele parou. Josué 10,13, veja lá na versão NVI. No livro de Eclesiastes, o pregador afirma: nasce o sol e põe-se o sol, Eclesiastes 1,5. Marcos ele registra que as mulheres foram ao sepulcro no domingo de Páscoa, ao nascer do sol, Marcos 16,2. Essas passagens elas demonstram que parece que há uma contradição científica nos textos da Bíblia. Isso porque a astronomia, como nós já falamos, comprovou que o sol não nasce nem se põe, ele está sempre parado. Mas quando os escritores bíblicos eles registraram que o sol nasceu, que o sol se pôs ou que o sol parou, eles estavam fazendo uso de uma figura de linguagem chamada de personificação, que ela trata-se, essa figura, de um pensamento que procura dar vida ou personificar seres inanimados, no caso aí, o sol. Por exemplo, na frase "a Amazônia chora devido ao desmatamento", estamos dando vida à Amazônia, e sabemos que não chora. É um exemplo clássico. Da mesma forma, os autores bíblicos fizeram uso da linguagem figurada para melhor atingir seus objetivos. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos de forma alguma e nem desacredita também a inspiração da palavra de Deus. Tão somente busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios 14, do 9 ao 11. E nós já chegamos à nossa sinopse, a nossa síntese, o nosso resumo do tópico 2, que diz: as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula de forma alguma a inspiração da Bíblia